Olá, bem-vindo ao Clube do Livro São Paulo Apóstolo para mais um momento de leitura. Hoje são 15 de novembro, é um feriado em que a sociedade civil tem esse ato de comemorar a República, bela República, né? Então, assim, como eu tinha comentado ontem, hoje nós iremos ler as observações que Dom Ottaviani enviou através de uma carta ao Papa Paulo VI. Direcionou a ele justamente algumas observações com relação ao Novus Ordo Missae. Porque, como eu já falei, eles já tinham feito essa experiência de um ano. E eles participaram dessas celebrações neste período, de um ano. E a Dom Ottaviani foi um dos que estava presente no Concílio do Vaticano II e que, juntamente com Dom Marcel Lefebvre, fez muitas observações diante do que estava para acontecer. E eles já sabiam que tanto o modernismo quanto o relativismo, se fossem introduzidos dentro da liturgia, isso poderia acarretar a perca da fé, tanto do clero quanto dos fiéis leigos. E hoje, meus caros aqui do Clube do Livro São Paulo Apóstolo, nós podemos concluir que isso aconteceu. Isso é um fato em que tanto o clero quanto a grande maioria dos fiéis não tem mais fé. E tanto é que muitos padres, eles vêm alertando acerca justamente da questão de católicos não mais irem às missas. E eu falo até do Novus Ordo. Segundo estatísticas, como eu já comentei aqui, vários padres têm comentado que apenas 8% dos 40% da população brasileira que se dizem católicos, segundo eles, vão à missa. Mas muitos questionam se desses 8%, quantos ainda têm fé. E eu ainda vou mais além, que isso é uma preocupação de muitos bispos, esses bispos que estão realmente tentando fazer uma frente, voltada para a tradição católica, um dos pilares da igreja, não é verdade? Em que eles comentam que se desses 8% que vão à missa, aqui do Brasil, quantos deles, ao receber a Eucaristia, estão realmente em estado de graça? Quantos se confessam, de todos esses que vão à missa, que tem uma confissão periódica, e que tem realmente uma contrição perfeita? E isso eu já fiz várias observações aqui no Clube do Livro São Paulo Apóstolo, tirando realmente pela minha vida de católica, pela minha vida pregressa e pela minha vida atual, em que eu estou tentando buscar, remediar as faltas cometidas no meu passado e as ações que eu não tive como fiel católica para aqueles dias, e eu estou tentando retomar isso nos dias de hoje. E eu cito para vocês, já falei, continuo falando, que é de uma extrema dificuldade, porque nós não fomos realmente educados
catequizados para isso. A nossa catequese foi voltada para o eu, para o mundo, para o bem-estar, para o sentimentalismo. Nós tivemos, né, por vários anos, principalmente vocês que estão aqui do Clube do Livro São Paulo Apóstolo, e que se acompanhou as leituras, né, do livro Infiltrados, e que se está percebendo, né, que algo está de errado dentro da Igreja Católica, pode perceber que nós realmente vivemos de um sentimentalismo. Nós precisamos sentir. E diante disso, né, é que a gente precisa realmente pedir a intercessão de Nossa Senhora. Precisamos pedir a ela para que ela nos auxilie, nos dê sabedoria, discernimento, para que a gente não apostate. Porque muitos já apostataram da fé. E muitos irão realmente abandonar a igreja. Principalmente diante de tudo que está acontecendo e o que há por vir. Uns vão querer permanecer por achar que está normal e que a Santa Igreja, né, tem que acompanhar o tempo. Ou seja, se nós estamos vivendo num tempo moderno, a Igreja tem que acompanhar esse modernismo. E outros, por não aceitarem, vão se retirar realmente, né, da Igreja e não vão querer mais continuar com isso e podem até se revoltar, né? Mas o que eu digo para vocês, meus caros, é que Nossa Senhora está conosco. Vamos pedir a intercessão dela para que nós consigamos realmente permanecer fiéis à igreja que Jesus Cristo deixou para nós. Então, nós vamos rezar a oração à Virgem Imaculada para antes do estudo e vamos solicitar, né, que a Virgem nos dê realmente sabedoria. Vou projetar aqui para vocês a oração à Virgem Imaculada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Debaixo do vosso patrocínio, ó Mãe Diletíssima, e invocando o mistério da vossa Imaculada Conceição, quero prosseguir os meus estudos e trabalhos literários e protesto fazê-lo principalmente a fim de servir melhor para propagar a honra divina e o vosso culto. Rogo-vos, pois, Mãe amantíssima, sede da sabedoria, que favoreçais benigna os meus trabalhos, e eu, de boa vontade e piedosamente, vos prometo o que é justo todo o bem que me provier dos meus estudos, hei de atribuir inteiramente a vossa intercessão diante de Deus. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Breve exame crítico do novo Zordo Missai, escrito por Dom Ottaviani. Então vamos lá. Cardeal Alfredo Ottaviani. Esse material ele foi divulgado, que eu peguei, né? Na realidade foi da Fraternidade Sacerdotal São Pio X. Então nós temos aqui, como eu já falei, né? São 8 capítulos, eu vou ler 4 agora, né? Ler. E depois eu lerei mais 4. E depois eu quero fazer um outro vídeo discorrendo justamente a respeito disso, porque para não tornar o vídeo longo demais, né? Vamos seguir os conselhos. Vou tentar seguir os conselhos do Padre Sertilanges, né? Uma leitura e depois, né, ruminar aquilo ali para depois a gente conseguir fazer um breve comentário. Carta introdutória. Roma, 25 de setembro de 1969. Santíssimo Padre, tendo cuidadosamente examinado e apresentado o escrutínio de outros a nova ordenação da missa, preparada pelos especialistas do Comitê para a Implementação da Constituição da Sagrada Liturgia,
a Concilio ad exequado Constitutione de Sacra Liturgia. E, após longa oração e reflexão, sentimos-nos obrigados perante Deus e sua santidade a apresentar as seguintes considerações. Primeiro, o seguinte estudo crítico é o trabalho de um grupo seleto de bispos, teólogos, liturgistas e pastores de almas. A despeito de sua brevidade, o estudo demonstra de forma bastante clara que a Novus Ordo Missae, considerando-se os novos elementos amplamente suscetíveis a muitas interpretações diferentes, que estão nela implícitos ou são tomados como certos, representam, tanto em seu todo como nos detalhes, um surpreendente afastamento da teologia católica da missa, tal qual formulada na seção 22 do Concílio de Trento. Os cânones do rito, definitivamente fixado naquele tempo, constituíam uma barreira intransponível contra qualquer tipo de heresia que pudesse atacar a integridade do mistério. As razões, número 2. As razões pastorais apresentadas para justificar uma ruptura tão grave, ainda que tais razões pudessem ser sustentadas em face das considerações doutrinárias, não parecem ser suficientes. As inovações na Novus Ordo e o fato de que tudo que possui um valor perene encontra ali apenas um lugar secundário, se é que continua a existir, poderiam muito bem transformar em certeza as suspeitas, infelizmente, já dominantes em muitos círculos, de que as verdades que sempre foram objeto de crença pelos cristãos podem ser alteradas ou ignoradas sem infidelidade ao sagrado depósito da doutrina a qual a fé católica está para sempre ligada. As reformas recentes demonstraram amplamente que novas alterações na liturgia não podem ser efetuadas sem levar a completa confusão por parte dos fiéis, os quais já demonstram sinais de relutância e um indubitável afrouxamento da fé. Entre os melhores clérigos, o resultado é uma agonizante crise de consciência, da qual um sem número de exemplos chega a nós diariamente. 3. Estamos certos, instigados pelo que ouvimos da voz dos pastores e do rebanho de que as considerações encontrarão eco no coração da sua santidade. Sempre tão profundamente solícito às necessidades espirituais dos filhos da igreja. Os sujeitos a quem uma lei se dirige sempre tiveram o direito, mais do que isso, o dever de pedir ao legislador que abrogue esta lei, uma vez que ela prove ser danosa. Portanto, em um momento em que a pureza da fé e a unidade da igreja sofrem cruéis lacerações e um perigo ainda maior, diária e dolorosamente ecoado nas palavras do nosso Pai comum, nós fervorosamente rogamos a vossa santidade para que não nos prive da possibilidade de continuarmos a ter acesso à integridade fecunda do Missário Romano de São Pio V, tão louvado por sua santidade e tão profundamente amado e venerado por todo o mundo católico. Alfredo, cardeal Ottaviani, Antônio, cardeal Bach, Roma, na festa de Corpus Christi de 1969. Breve exame crítico. Breve estudo crítico da nova ordenação da missa. 5 de junho de 1969.
um grupo de teólogos romanos. Capítulo 1. Em outubro de 1967, foi pedido ao Sínodo dos Bispos, que se reuniu em Roma, para que emitisse um julgamento a respeito de uma celebração experimental do que foi chamado a época de uma missa padrão ou normativa. Essa missa, composta pelo Comitê para a Implementação das Constituições sobre a Sagrada Liturgia, Concílio, provocou sérios receios entre os bispos presentes. Com 187 membros votando, os resultados revelaram uma considerável oposição, 43 votos negativos. Muitas reservas substanciais, 62 votos afirmativos com reservas e 4 abstenções. A imprensa internacional falou da rejeição do sínodo à missa proposta, enquanto a ala progressista da imprensa religiosa perpassou o evento em silêncio. Um conhecido periódico dirigido aos bispos e que expressa seus ensinamentos resumiu o novo rito nesses termos: quiseram passar uma esponja em toda a teologia da missa. Terminou com algo muito próximo da teologia protestante que destruiu o sacrifício da missa. Infelizmente, nós descobrimos agora que a mesma missa padrão, idêntica em substância, reapareceu na forma da nova ordenação da missa, Novus Ordo Missae, recentemente promulgada pela Constituição Apostólica Missário Romano, em 3 de abril de 1969. Além disso, nos 2 anos que se passaram desde o sínodo, as conferências episcopais, ao mesmo como tais, aparentemente não foi consultada da matéria. A Constituição Apostólica Missário Romano declara que o artigo missal que São Pio V promulgou em 19 de julho de 1570, na bula Quorum Primo, a sua maior parte, na verdade, remonta a São Gregório Magno e a antiguidade ainda mais remota. Foi o padrão por quantos séculos, sempre que os padres do rito latino celebravam o Santo Sacrifício. A Constituição acrescenta que este missal, levado a todos os cantos da terra, tem sido uma abundante fonte de nutrição espiritual para tantas pessoas em sua devoção a Deus. Mas essa mesma Constituição, que poria fim definitivamente ao uso do antigo missal, afirma que a presente reforma tornou necessária desde que profundo interesse em fornecer liturgia disseminou-se e fortaleceu-se entre o povo cristão. Parece que essa última afirmação, com toda evidência, contém um sério equívoco. Se o povo cristão expressou algo, foi sim o desejo, graças ao grande São Pio X, de descobrir os verdadeiros e imortais tesouros da liturgia. Ele nunca, absolutamente nunca, pediu para que a liturgia fosse alterada ou mutilada a fim de ser mais facilmente compreensível. O que os fiéis queriam era um melhor entendimento da única e inalterável liturgia. Uma liturgia que eles não desejavam ser modificada. Católicos, por todas as partes, bem como padres e leigos, amavam e veneravam o missal romano de São Pio V. É importante compreender como a utilização desse missal, em conjunto com a instrução religiosa adequada, poderia impedir os infiéis de participar da liturgia de forma mais plena ou de entendê-la de forma mais profunda.
É igualmente incompreensível porque o antigo missal, quando seus formidáveis méritos são reconhecidos, até pela Constituição Missália Romana, deve agora ser considerado indigno de continuar a alimentar a piedade dos fiéis. Aqui nós temos as notas de rodapé. Então, lá no início, né, que ele fala, São Gregório Magno é a antiguidade ainda mais remota, número 1. Eu vou ler também notas de rodapé. As orações do Novo Cânone não são encontradas no Tratado de Sacramentos, IV e V séculos. Nossa missa remonta, sem alterações essenciais, à época em que ela se desenvolveu pela primeira vez a partir das mais antigas liturgias comuns. Ela ainda preserva a fragrância daquela liturgia primitiva. Nos tempos em que César governou o mundo e esperou extinguir a fé cristã. Tempos em que nossos antepassados reuniam-se antes do amanhecer para cantar um hino a Cristo, seu Deus. Não há em toda a cristandade um rito tão venerável como aquele do missal romano. Reverendíssimo Adrian Fortescue. O cânone romano, tal como é hoje, remonta a São Gregório Magno. No Ocidente ou no Oriente, não há nenhuma oração eucarística remanescente hoje que possa orgulhar-se de tal antiguidade. Para a Igreja Romana, descartado seria o equivalente aos olhos não somente dos ortodoxos, mas também dos anglicanos e até mesmo dos protestantes, que ainda possuem algum sentido no que seja a tradição, a negar qualquer pretensão de ser a verdadeira Igreja Católica. Reverendíssimo Luiz Boyer. Continuando. Já que a missa padrão, agora reintroduzida e novamente imposta na forma da nova ordenação da missa, já havia sido rejeitada em substância no sínodo, já que ela nunca foi submetida ao julgamento colegiado das conferências episcopais e já que os fiéis nunca pediram qualquer reforma que seja da missa, é impossível compreender as razões para a nova legislação. Legislação que subverte uma tradição intocada na Igreja desde os séculos IV ou V, como reconhece a própria Constituição Missália Romana. Portanto, uma vez que não há razões para compreender a reforma, esta parece privada de quaisquer bases racionais para justificá-la e torná-la aceitável ao povo católico. O Concílio do Vaticano II, de fato, pediu que a ordem da missa fosse revista de uma forma que exponha mais claramente intrínseca e a finalidade de suas diversas partes, bem como a conexão entre elas. Aqui tem o número 2, vai ter uma nota de rodapé. Está na seção 50, no DOL 50, do documento do Concílio do Vaticano II. Nós veremos agora em que a medida da ordenação recém-promulgada responde aos desejos do concílio, desejos dos quais pode-se dizer que não fica nem a menor lembrança. Um exame ponto a ponto do Novus Ordo revela mudanças tão importantes que confirma o julgamento já feito sobre a missa padrão. O novo Ordo Missae, assim como a missa normativa, pode satisfazer em muitos pontos o mais modernista dos protestantes. O mais modernista dos protestantes. Capítulo número 2. Comecemos com a definição da missa. No artigo 7 da Instrução Geral que procede nova ordenação da missa sob o título A Estrutura da Missa, encontramos a seguinte definição. A ceia dominical é a Assembleia Sagrada ou congregação do povo de Deus, reunindo-se sob a presidência do sacerdote para celebrar a memória de Nosso Senhor. Número 3.
Uma nota de rodapé na instrução nos remete a 2 textos do Vaticano II, mas nada nos textos justifica a nova definição, como é evidente a partir da seguinte citação. Através do Ministério dos Bispos. Deus consagra padres exercendo funções sagradas. Eles, portanto, agem como seus ministros, exercendo continuamente na liturgia sua função sacerdotal em nosso favor, celebrando a missa, as pessoas oferecem sacramentalmente o sacrifício de Cristo. Decreto sobre o ministério e a vida dos padres, Presbyterum Ordinis, em 7 de setembro de 1965, na seção 5, DOL 260. Pois na liturgia Deus está falando com seu povo e Cristo ainda está proclamando seu evangelho. E o povo está respondendo a Deus, tanto através de canções quanto de orações. Além disso, as orações dirigidas a Deus através do Padre, que preside a Assembleia na pessoa de Cristo, são ditas em nome de todo o santo povo e de todos os presentes. Está perdido quem quer que tente explicar como a definição da instrução pode ter se baseado nesses textos. Notamos também como a nova definição da missa altera o que o Vaticano II instituiu no Presbyterum Ordinis, seção 5. A Assembleia Eucarística é o centro da congregação dos fiéis. Uma vez que o centro da nova ordenação da missa foi fraudulamente subtraído, a congregação agora usurpou seu lugar. Por esta razão, continuando, o capítulo 2, a promessa de Cristo se aplica de forma suprema para uma reunião local da igreja. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Está em Mateus 18, 20. Aqui tem uma nota de rodapé. Pessoal, quem quiser esse documento, é só me mandar mensagem aqui no link, que eu vou mandar esse documento para quem tiver, para poder ler e ir acompanhando com as notas de rodapé, tá bom? Desta forma, a definição da missa é reduzida a uma ceia, um termo que a instrução geral repete constantemente, nos números 8, 48, 55, 56 da Institution. A instrução mais adiante caracteriza essa ceia como uma assembleia presidida por um padre e celebrada como um memorial do Senhor, para recordar o que ele fez na Quinta-feira Santa. Nada disso implica, por mais mínimo que seja, nem a presença real, nem a realidade do sacrifício, e nem a função sacramental do padre que consagra, nem o valor intrínseco do sacrifício eucarístico, independe da presença da Assembleia. Em uma palavra, a definição dada pela instrução não aplica nenhum dos valores dogmáticos que são essenciais à missa, e os quais, tomados em conjunto, fornecem a sua verdadeira definição. A omissão, num tal lugar, desses dados dogmáticos, não pode ser senão voluntária. Semelhante à omissão voluntária significa que já se consideram como obsoletos e equivale, ao menos na prática, a negá-los. A segunda parte do artigo 7 torna ainda pior este já sério equívoco. Ela afirma que se aplica de forma suprema a esta Assembleia a promessa de Cristo. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Assim, a instrução coloca a promessa de Cristo, que se refere somente à sua presença espiritual através da graça, no mesmo nível qualitativo, a não ser por uma maior intensidade, na sua presença real, física e substancial, própria do sacramento da Eucaristia. O próximo artigo da instrução divide a missa em uma liturgia da palavra
e uma liturgia eucarística. E acrescenta que a mesa da palavra de Deus e a mesa do corpo de Cristo são preparadas na missa para que os fiéis possam receber instrução e alimento. Como veremos mais tarde, essa afirmação une de forma imprópria e ilegítima as duas partes da missa, como se elas possuem o mesmo valor simbólico. A instrução que constitui a introdução do novo usordo da missa usa muitos nomes diferentes para a missa, tais como ação de Cristo e do povo de Deus, comunhão do Senhor ou missa, banquete pascal, participação comum na mesa do Senhor, prece eucarística, liturgia da palavra e liturgia eucarística, etc. Todas estas expressões são aceitáveis quando usadas relativamente, mas quando usadas separadamente e de forma absoluta, como o são aqui, elas devem ser completamente rejeitadas. É óbvio que o novo usordo enfatiza obsessivamente ceia e memória, ao invés da renovação não sangrenta do sacrifício na cruz. Mesmo a frase que na instrução descreve a missa como memorial da paixão da ressurreição é inexata. A missa é o memorial do único sacrifício, redentor em si mesmo, enquanto que a ressurreição é o fruto que se segue deste sacrifício. Veremos mais tarde como e com que coerência sistemática tais equívocos são repetidos e rejeitados, tanto na fórmula para a consagração, quanto através do novo usordo como um todo. Capítulo número 3. Voltamos-nos agora para os fins, os propósitos da missa, e seu fim último, o seu fim próximo e o seu fim imanente. Propósito último. O propósito último da missa é o sacrifício de graças dado à Santíssima Trindade. Este fim está em conformidade com o propósito primário da encarnação, explicitamente enunciado pelo próprio Cristo. Ao entrar no mundo, ele afirmou: Tu não quisestes sacrifício e oferenda, tu, porém, formaste-me um corpo. No novo usordo, esse propósito desapareceu. Do ofertório, de onde a oração recebe Santa Trindade a oblação, ou recebe Santo Padre, foi removida. Da conclusão da missa, onde a oração em honra à Trindade, agradável vos seja, ó Trindade Santíssima, a oferta da minha vassalagem foi eliminada. No prefácio, já que o prefácio da Santíssima Trindade anteriormente usava em todos os domingos depois da Epifania e de Pentecostes, ou seja, mais de 30 domingos cada ano, será daqui por diante usada somente na festa da Santíssima Trindade. Ou seja, as oitavas de Pentecostes elas foram removidas, como eu já comentei com vocês, gente. Propósito ordinário. O propósito ordinário da missa é o sacrifício propiciatório, dando satisfações a Deus pelo pecado. Este fim foi também comprometido. Ao invés de enfatizar a remissão dos pecados dos vivos e dos mortos, o novo rito enfatiza o alimento e santificação dos presentes. Na última ceia, Cristo instituiu o Santo Sacramento e, desta forma, colocou-se nele como vítima, a fim de unir-se a nós como vítima. Mas este ato de imolação sacrificial ocorre antes do Santo Sacramento estar consumado e possui de antemão pleno valor redentor em relação ao sacrifício sangrento no Calvário. A prova disso é que as pessoas que assistem não estão obrigadas a receber a comunhão sacramentalmente. Propósito imanente. O propósito imanente da missa é fundamentalmente o sacrifício.
É essencial que o sacrifício, qualquer que seja a sua natureza, seja agradável a Deus e aceito por Ele. Por causa do pecado original, entretanto, nenhum outro sacrifício que não seja o de Cristo pode pretender ser aceitável e agradável a Deus por direito próprio. Por essa razão, era eminentemente conveniente o ofertório se referir desde o começo o sacrifício da missa ao sacrifício de Cristo. O novo zordo altera a natureza do ofertório sacrificial, transformando-o em uma espécie de troca de oferendas entre homem e Deus. O homem traz o pão e Deus o transforma pão da vida. O homem traz o vinho e Deus o transforma bebida espiritual. Bendito sejais, Senhor Deus, por toda a criação, pois através de vossa bondade nós temos este pão, vinho, para oferecer fruto da terra, vinha e trabalho de mãos humanas, e ele se tornará para nós o pão da vida, bebida espiritual. As expressões pão da vida e bebida espiritual são, é claro, completamente vagas e podem significar qualquer coisa. Novamente, nós nos separamos com o mesmo equívoco básico. De acordo com a nova definição da missa, Cristo está presente entre os seus apenas espiritualmente. Aqui o pão e o vinho são apenas espiritualmente e não substancialmente modificados. Na preparação das oferendas, um jogo similar de equívocos foi cometido. O antigo ofertório continha duas magníficas orações: a Deus qui humani e a oferimus tibi. A primeira oração, recitada na preparação do cálice, começa da seguinte forma: ó Deus, que maravilhosamente criastes a dignidade da natureza humana e mais prodigiosamente a remistes. Ela lembrava a inocência do homem antes da queda de Adão e seu resgate pelo sangue de Cristo. Ela resumia toda a economia do sacrifício de Adão até os dias de hoje. A segunda oração, que acompanha o oferecimento do cálice, incorpora a ideia de propiciação pelo pecado. Ela incorpora a Deus por sua misericórdia quando pede que a oferenda suba como uma doce fragrância na presença da divina majestade, cuja clemência se implora. Como a primeira oração, esta última enfatiza admiravelmente a economia do sacrifício. No novo zordo, ambas as orações foram eliminadas. Além disso, as repetidas petições a Deus para que ele aceite o sacrifício, contidas nas preces eucarísticas, foram também suprimidas. Desta forma, não há mais qualquer distinção clara entre sacrifício humano e divino. Tendo removido a pedra fundamental, os reformadores tiveram de colocar em seu lugar uma carcaça. Tendo suprimido os verdadeiros propósitos da missa, tiveram de substituí-los por seus próprios propósitos fictícios. Isto os forçou a introduzir ações enfatizando a união entre o padre e o fiel, ou entre os próprios fiéis, e levou à ridícula tentativa de superpor as oferendas aos pobres e pela igreja a oferenda da hóstia para ser imolada. A singularidade fundamental da vítima a ser sacrificada será então completamente obliterada. A participação da imolação de Cristo, a vítima, transforma-se-á então em um encontro filantrópico ou um banquete de caridade. Capítulo 4. Consideramos agora a essência do sacrifício. A nova ordenação da missa não expressa mais de maneira explícita o mistério da cruz. Ele é obscurecido, velado e tornado impercebível aos fiéis por meio de múltiplos artifícios. Eis alguns dos principais. O significado do termo oração eucarística.
O Institutio, número 54, enfim, declara: o significado da oração eucarística consiste em que a congregação toda se una a Cristo para reconhecer as grandes coisas que Deus fez e oferecer o sacrifício. A que sacrifício isso se refere? Quem oferece o sacrifício? Estas perguntas não são respondidas. A definição que a instrução número 54 dá para a prece eucarística a reduz ao seguinte: o centro e o povo mais alto de toda celebração se inicia. A prece eucarística ou a prece de ação de graças e santificação. Assim, os efeitos da prece tomam o lugar da causa. A ação de graças e a santificação tomam o lugar do sacrifício. E sobre a causa, além disso, nenhuma palavra é dita. A menção explícita do propósito da oferta sacrificial feita no rito antigo, como a oração "Receba, Santíssima Trindade, essa oblação", foi suprimida e substituída por nada. A mudança da fórmula revela a mudança na doutrina. 2. Obliteração do papel da presença real. A razão pelo qual o sacrifício não é mais mencionado explicitamente é simples. O papel central da presença real foi suprimido. Ele foi removido do lugar que ocupava tão magnificamente na antiga liturgia. Na instrução geral, a presença real é mencionada somente uma vez, e isto em uma nota de rodapé, que é a única referência ao Concílio de Trento. Aqui, novamente, o contexto é o de alimentação. Nunca é feita nenhuma alusão à presença real e permanente de Cristo nas espécies transubstanciadas: corpo, sangue, alma e divindade. A própria palavra transubstanciação é completamente ignorada. A invocação do Espírito Santo no ofertório, a oração "Vinde, ó Deus santificador", foi igualmente suprimida, com sua petição para que ele descesse sobre a oferenda para realizar novamente o milagre da presença divina, exatamente como ele uma vez desceu sobre o útero da Virgem. Esta supressão é mais uma em uma série de negações e degradações da presença real, tácitas e sistemáticas. Finalmente, é impossível ignorar como os gestos e costumes rituais que expressam a fé na presença real foram abolidos ou modificados. Novus Ordo elimina. As genuflexões, não mais do que 3 permanecem para o padre, e com certas exceções. Uma para os fiéis no momento da consagração. A purificação dos dedos do padre sobre o cálice. Realmente, isso aqui não se tem mais. Né? Da mesma forma que o padre faz a transubstanciação, aí ele já sai, entendeu? E aí já, né? E quando ele volta também, no final, quando ele dá a Eucaristia também, ele não faz mais essa purificação. A preservação dos dedos do padre de todo o contato profano após a consagração. A purificação dos recipientes sagrados, que não precisa ser feita imediatamente e nem feita no corpo. A proteção do conteúdo do cálice com a coberta do cálice. O dourado no interior dos recipientes sagrados. A consagração solene para altares móveis. As pedras consagradas e relíquias dos santos no altar móvel ou na mesa, quando a missa é celebrada fora de um lugar sagrado. Este último ponto leva diretamente a jantares eucarísticos em casas particulares. As 3 toalhas do altar reduzidas para uma. A ação de graças para a Eucaristia feita ajoelhada, agora substituída pela grotesca prática do padre e do povo sentando-se para fazer ação de graças. Um acompanhamento bastante lógico para o ato de receber a comunhão em pé. Todas as antigas prescrições a serem observadas no caso de uma hóstia que caía no chão,
as quais agora se reduzem a uma única e quase sarcástica instrução. Ela deve ser recolhida de forma reverente. Todas essas supressões somente enfatizam a maneira ultrajante que a fé do dogma da presença real é implicitamente repudiada. 3. O papel do altar principal. O altar é quase sempre chamado de mesa. O altar, ou a mesa do Senhor, é o centro de toda a liturgia eucarística. O altar deve agora estar destacado na parede dos fundos, para que o padre possa andar em torno dele e celebrar a missa de frente para o povo. A instrução afirma que o altar deve estar no centro dos fiéis reunidos, a fim de que sua atenção seja espontaneamente atraída para ele. Comparando este artigo com o outro, entretanto, ele parece excluir totalmente a reserva do Santo Sacramento no altar, onde a missa é celebrada. Isso assimilará uma irreparável dicotomia entre a presença de Cristo como sumo sacerdote no padre celebrando a missa e a presença sacramental de Cristo. Antes elas eram uma única coisa. A instrução recomenda que o Santo Sacramento agora seja mantido em um lugar separado para devoção particular, como se ele fosse uma espécie de relíquia. Desta forma, ao entrar em uma igreja, a atenção das pessoas será atraída não para o sacrário, mas sim para uma mesa vazia. Uma vez mais, piedade particular é colocada em oposição à piedade litúrgica e altar é colocado em oposição a altar. A instrução recomenda que as hóstias distribuídas para a comunhão sejam aquelas consagradas na mesma missa. Ela também recomenda que se consagre uma grande hóstia, a fim de que o padre possa dividir uma parte dela com os fiéis. Trata-se sempre da mesma atitude avitalmente, tanto para com o sacrário, quanto para qualquer forma de piedade eucarística fora da missa. Isto constitui um novo e violento golpe contra a fé, no fato de que a presença real continua enquanto subsistem as espécies consagradas. 4. As fórmulas para a consagração. A antiga fórmula para a consagração era uma fórmula sacramental propriamente falando, e não meramente uma narrativa. Isto foi demonstrado anteriormente por 3 coisas. O texto empregado. O texto da Escritura não foi usado palavra por palavra, tal como na fórmula para a consagração no antigo missal. A expressão de São Paulo, o mistério da fé, foi inserida no texto como uma expressão imediata na fé do padre, no mistério que a igreja torna real através do sacerdócio hierárquico. Tipografia e pontuação. No antigo missal, um ponto final e um novo parágrafo separavam as palavras tomai isto e comei, das palavras da forma sacramental. Este é meu corpo. O ponto final e o novo parágrafo marcavam a passagem de um modo meramente narrativo para um modo sacramental e afirmativo, que é próprio de uma ação verdadeiramente sacramental. Além do mais, no missal romano, as palavras da consagração eram impressas em tipos maiores e no centro da página. Frequentemente, uma tinta de cor diferente era usada. Tudo isso destacava claramente as palavras de um contexto meramente histórico. E, em um conjunto, davam à fórmula da consagração um valor próprio e autônomo. A anamnese. O missal romano acrescentou as palavras: todas as vezes que fizesses essas coisas, fazei-as em memória de mim.
Depois da fórmula da consagração, essa fórmula referia-se somente à lembrança de Cristo ou de algum evento passado, mas sim à ação de Cristo aqui e agora. Tratava-se de um convite para que nos lembremos não somente de sua pessoa ou da Santa Ceia, mas também para que façamos o que ele fez da maneira que ele fez. Na Novus Ordo, as palavras de São Paulo, fazer isto em memória de mim, substituirão agora a antiga fórmula e serão proclamadas diariamente em vernáculo, como por toda parte. Isto, inevitavelmente, fará os ouvintes concentrarem-se na lembrança de Cristo como a fim da ação eucarística, ao invés de como seu início. A ideia de comemoração irá, portanto, tomar o lugar rapidamente da ideia da missa como uma ação sacramental. A instrução geral enfatiza o modo narrativo mais adiante quando descreve a consagração como a instituição narrativa e quando acrescenta que o cumprimento à ordem dada por Cristo, a Igreja guarda sua memória. Tudo isso, em resumo, altera o modus significandi das palavras da consagração, como elas mostram a ação sacramental ocorrendo. O padre agora pronuncia as fórmulas para a consagração como parte de uma narrativa histórica, ao invés de como representante de Cristo emitindo julgamento afirmativo, este é meu corpo. Além disso, a aclamação memorial do povo que segue-se imediatamente, a consagração. Vossa santa morte nós proclamamos, ó Senhor, até a vossa vinda. Introduz a mesma ambiguidade sobre a presença real sob a forma de uma alusão ao julgamento final. Quase sem pausa, o povo proclama sua expectativa por Cristo no fim dos tempos, no exato momento em que ele está substancialmente presente no altar. Como se a vinda real de Cristo fosse ocorrer somente no final dos tempos, ao invés de lá, o mesmo no próprio altar. A segunda aclamação memorial opcional apresenta isto ainda mais forte. Quando nós comemos este pão e bebemos deste cálice, nós proclamamos vossa morte. Senhor Jesus, até a vossa vinda em glória. A justa posição de duas realidades completamente diferentes. Imolação e refeição. A presença real e a segunda vinda de Cristo. Eleva a ambiguidade a novas alturas. Bom, meus caros, aqui nós terminamos. Não vou comentar nada. Peço que vocês ouçam essa leitura e meditem essas observações que Dom Ottaviani faz até aqui. No próximo vídeo, eu lerei os outros últimos 4 capítulos desta carta, endereçada ao Papa Paulo VI. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas nem nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Senhor Jesus, dai-nos santos sacerdotes. Senhor Jesus, dai-nos muitos santos sacerdotes. Senhor Jesus, dai-nos muitos santos sacerdotes. Aumentai, Senhor Jesus, a nossa fé. Aumentai, Senhor Jesus, a nossa perseverança. E colocai em nós a graça da busca verdadeira pela verdade. Que Nossa Senhora nos guarde e nos proteja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.